Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem fala é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana em Itaquaquecetuba. Hoje eu vou pregar no texto que se encontra em Mateus, no capítulo 5, verso 13 ao 16. Por favor, acompanhe a leitura. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito comum que uma criança tenha medo do escuro. Não despreze isso, você já foi criança e deve se lembrar que num quarto escuro, para uma criança bem imaginativa, pode se abrigar lá enormes criaturas, maiores até mesmo que o próprio quarto. Mas, à medida que a criança vai crescendo, ela sabe como resolver o problema. Ela simplesmente vai até a parede, localiza o interruptor e acende a luz. E de repente, todas as trevas e as várias escuridões que estão no quarto são desfeitas. Meus irmãos e irmãs, essa ilustração nos ajuda a entender um pouco mais acerca desse texto. Jesus Cristo acabou de inaugurar o Sermão da Montanha nas bem-aventuranças, dizendo como deve ser o caráter do filho do reino, aqueles que são seus súditos. E agora, nesse texto, ele deseja demonstrar aos seus seguidores e seguidoras o que ele espera deles. E, para ilustrar isso, ele conta essas duas comparações, com o sal e com a luz. A primeira comparação, ela acaba fomentando um tipo de pergunta. Não precisamos ir muito longe para entender. Jesus diz que os discípulos são como o sal. E por que são como o sal? Porque o sal deve produzir sabor. O sal deve ser útil aos homens. Esta é a finalidade dessa comparação. Demonstrar que o seguidor de Cristo precisa ser útil para os homens. Mas, portanto, aí vem a pergunta desta comparação. Como o discípulo pode ser útil aos homens? É por isso que Jesus Cristo conta logo em seguida a segunda comparação, a comparação com a luz. O texto ele é muito autoexplicativo. A luz serve para iluminar. Tanto é que você não acende uma luz para guardar debaixo de um cesto. Aí, na nossa tradução, com uma linguagem um pouco arcaica, descrito como alqueire, mas a palavra é cesto. Ninguém acende uma luz para colocar debaixo de um cesto, mas coloca num lugar para iluminar toda a casa. O texto é muito autoexplicativo, porque ele quer que nós entendamos que nós podemos ser úteis à humanidade da seguinte maneira, através das nossas boas obras. São as nossas boas obras que serão capazes de iluminar as pessoas e revelar que há um Deus que governa todas as coisas. Porque, veja, são as boas obras que iluminam os homens. Agora, a luz, ela não chama atenção para si própria. Não. A luz, ela chama atenção para a existência de um Deus. Vamos tomar, por exemplo, a vida de um personagem bíblico que ilustra bem isso, que é a vida de Noé. Noé, ele foi chamado de pregador da justiça. Por quê? Porque as suas ações evidenciavam que havia um Deus que haveria de julgar toda a humanidade. E tudo isso era comunicado até mesmo sem palavras, através das suas ações de construir a arca. Assim nós devemos ser, meus irmãos e irmãs, pregadores da justiça através das nossas boas ações. Através das nossas ações, as pessoas deverão ver que há um Deus, que um dia há de visitar este mundo com justiça. Entretanto, esse mesmo Senhor proveu um meio de salvação, que é Jesus Cristo. Apenas e tão somente através de Jesus Cristo nós podemos ser salvos da ira vindoura.
O Senhor espera que seus seguidores e seguidoras sejam portadores desta mensagem. O Senhor espera que seus seguidores e seguidoras sigam o seu exemplo e produzam luz. Não é à toa que a primeira ação de Deus registrada na Bíblia foi trazer luz à humanidade. Portanto, vá, pegue esta mensagem e faça como Deus espera que você faça. Haja de uma forma que as pessoas venham a entender que existe um Deus. Seja você o portador da luz. Onde houver escuridão, que você possa iluminar aqueles que estão aflitos. É preciso produzir boas obras. As boas obras não são coisas extraordinárias, mas as boas obras em Deus são cumprir seus mandamentos. E você já sabe quais são. Se você é um filho, seja um bom filho. Se você é uma filha, seja uma boa filha. Se você é um marido, seja o provedor da sua casa. Se você é uma esposa, auxilie no ambiente doméstico, dando forças ao seu marido. Se você é um filho e filha de Deus, sabe o que Deus espera de você através dos mandamentos. Cumpra-os. Leve isto adiante através das suas ações e verá que, embora você seja colocado em lugares onde existam inúmeros tipos de escuridão, você sabe onde está o interruptor. Então não perca tempo. Leve a luz àquelas pessoas que estão em escuridão. Basta você acender o interruptor. Que Deus nos ajude e nos abençoe para que possamos cumprir a sua vontade. Amém.